we say about it better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the... Muito bem, boa tarde para todo mundo nesta live que não estava programada aqui no canal, mas os eventos recentes especialmente na quarta-feira e ontem, no setor bancário americano estão afetando aí as bolsas mundiais, especialmente a americana, com impactos no Brasil, com impactos em política monetária, o que o Federal Reserve pode acabar fazendo, e está realmente gerando um rebuliço no mercado inteiro, e é importante entender o que está acontecendo. Um pouco do resumo da ópera, como chegamos até aqui, o que é este Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, por que ele está com dificuldades, quais podem ser as respostas do Federal Reserve, e também quais são as repercussões para o mercado brasileiro. E por fim eu quero também mostrar para vocês que é um pouco da situação bancária do setor americano. Então, como é que este evento pode gerar algum tipo de contágio para os grandes bancos americanos? Há um risco? Não há? Qual seria a resposta do Fed? Tudo isso que eu quero trazer para vocês agora. Podem ir respondendo aqui, por favor, nos comentários se imagem está tudo certo, se áudio também. Deixa eu comparar aqui. Em princípio, tudo certo. Pessoal, vão compartilhando também esta live, já que não era um vídeo programado, o pessoal não se planejou para estar assistindo, mas eu convido vocês a chamarem amigos, colegas de trabalho e quem mais se interessar. Lembrando que a gente está gravando aqui diretamente do escritório da Liberta Investimentos. Sei que muitos de vocês também são clientes da Liberta. Qualquer dúvida adicional, vocês podem conversar com os assessores da Liberta. Link sempre aqui na descrição do vídeo. E nada do que eu falar aqui constitui qualquer tipo de recomendação de investimento. É uma análise do cenário atual, o que aconteceu e como isso impacta o mercado americano e brasileiro também. Pois bem, então, feito essa introdução toda, o resumo da ópera é que se trata de um banco chamado Silicon Valley Bank, ou SVB, que é um banco de cerca de 40 anos, que na quarta-feira reportou um prejuízo e, junto com esse prejuízo de quase 2 bilhões de dólares, anunciou que venderia algumas ações, então emitiria ações junto de quase 2 bilhões, ou de 1,25 bilhões, com uma recapitalização de 500 milhões de dólares com o fundo General Atlantic. Mas essa notícia pegou muito mal, acabou gerando mais temores, depositantes começaram a sacar dinheiro do banco, trazendo uma verdadeira corrida bancária digital, coisa que não se via há muitos anos. O banco enfrentou então uma situação de quase insolvência, as ações caíram 60% ontem, abriram no dia de hoje no pré-market com mais 60% de queda, tiveram a negociação suspensa. Anunciou que a venda de ações não teve êxito e agora está possivelmente em conversas para ser adquirido por outra instituição. Esse é o nível que chegou a coisa, e claro que isso está tendo reflexo em todo o mercado, mas este é o resumo da ópera. Mas eu quero primeiro explicar um pouco do contexto. Quem é o Silicon Valley Bank? Depois, como chegamos até aqui, o que explica essa derrocada? Quais são, então, os impactos no mercado, o risco de contágio? Vou explicar também, para quem não entende isso, que é o que eu chamo da prática bancária. É fundamental entender como os bancos operam. Isso vale no Brasil, vale no mundo inteiro, e que eles estão sempre numa constante posição de iliquidez. Significa que eles se alavancam demais porque se financiam no curto prazo para financiar ativos a longo prazo, mas é assim que funcionam os bancos há décadas, se não séculos, isso não é novidade. E por fim, uma análise do que aconteceu depois da crise financeira de 2009 e da pandemia e qual é a situação hoje dos bancos americanos no agregado, e não especificamente de um único banco. E a gente vai encerrar falando do cenário atual de taxa de juros, como isso está repercutindo até no que pode ser a decisão do Fed daqui a algumas semanas, e muita coisa está mudando até rapidamente. Pois bem, quem é o Silicon Valley Bank? Deixa eu até trazer aqui algumas notícias rápidas do banco, até notícia recente, mas ele não é um banco pequeno, é um banco que está na lista dentre os 20 maiores, chegou até ser o 15º maior nos Estados Unidos, com mais de 200 bilhões de dólares em ativos, então não é uma instituição longe de ser pequena, e foi um banco muito importante para as empresas do Vale do Silício, para empresas de tecnologia e startup, até porque o banco está lá e tem já 4 décadas de operação.
Acontece que, como eu falei, na quarta-feira, ele anunciou esta perda de quase 2 bilhões de dólares. Deixa eu colocar aqui o dado. Então, este é um slide até da apresentação que eles fizeram, onde eles tiveram um prejuízo, então, de 1,8 bilhão, aqui está, Preliminary Eliminated Realized Loss, porque eles tinham investido em ativos do Tesouro Americano, títulos do Tesouro, e também possivelmente hipotecas e alguns outros ativos. E eu comentei em vídeos nessa semana ainda sobre a taxa de juros do Fed, como este impacto da elevação de taxa de juros acaba repercutindo no valor dos ativos. Pela marcação a mercado, o valor dos ativos acaba sendo depreciado e muito. Isso vale para títulos do Tesouro, para hipotecas, para ações, para bônus corporativos e tudo mais. E quanto maior for a duração desses ativos, quanto maior o prazo de vencimento, maior é o impacto no balanço dessas empresas, ou maior é o prejuízo potencial. Muitos bancos carregam esses ativos e não vendem por muito tempo, mas alguns bancos às vezes precisam vender porque há uma necessidade de liquidez, alguma necessidade de fazer caixa, e esse prejuízo potencial se torna em prejuízo real, que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que reportou então esse prejuízo. Eles tinham uma carteira de 21 bilhões de dólares e venderam essa carteira. A duração média deste portfólio era 3,6, então não era um portfólio pequeno, com um yield médio de 1,79%, mas dadas as taxas de juros atuais, eles tiveram que vender e assumir esse prejuízo. Esse foi o primeiro ruído que eles anunciaram. O segundo ruído foi que, junto com isso, eles estavam planejando, aqui deixa eu colocar na tela, eles estavam planejando então essa emissão de ações de 1,25 bilhão, mais uma colocação privada de ações de 500 milhões com este fundo do General Atlantic. O problema disso foi ter publicado essas informações justamente na mesma semana ou um dia depois que outro banco importante chamado Silvergate Bank estava anunciando que encerrava as suas operações, ou que estava prestes a encerrar as operações. E aqui eu também preciso dar um passo atrás, para quem não sabe disso, porque esse foi tema no Follow the Money dessa semana. O Silvergate Bank foi um banco que se aproximou muito de todo o setor de criptomoedas, de criptoativos, sendo um dos principais parceiros de relacionamento bancário das empresas desse setor, e acabou entrando em dificuldade, perdeu depósitos, teve prejuízo e, honestamente, fez uma péssima gestão de liquidez, a passivos e ativos. E isso não tem a ver com cripto, tem a ver com gestão de liquidez bancária e que o Silvergate acabou pecando e por isso teve prejuízos, além de problemas com o setor, e anunciou que estaria encerrando as suas operações. E aí, um dia depois disso, o Silicon Valley Bank faz esse anúncio, o que pegou muita gente desprevenida e acabou gerando muito receio, temores de que realmente houvesse um grande problema com o banco. E aqui está a questão de, quando a gente fala de prática bancária, a confiança é algo fundamental. E se há desconfiança sobre a capacidade de um banco honrar seus compromissos e honrar os pedidos de saque de depósitos, o que acaba ocorrendo é mais pedidos de saque de depósitos. E a gente viu como, no caso do Silicon Valley Bank, algumas empresas do Silicon Valley, fundos de venture capital, que tem várias empresas que eram clientes correntistas do SVB, e esses fundos, como por exemplo o Founders Fund, que é um dos acionistas é o Peter Thiel, um dos fundadores da PayPal, eles mandaram e-mails recomendando às suas empresas, às suas investidas, que tirassem o dinheiro do SVB por uma medida de precaução. Pô, mas quando mais pessoas começam a fazer isso, mais correntistas sacam dinheiro, começa a haver saques em massa, uma verdadeira corrida bancária, e começou a acontecer no caso do SVB, e ele se viu então em grandes apuros. Quando era para ser apenas uma recapitalização para melhorar a posição de liquidez do banco, ele acabou se vendo uma posição de corrida bancária e possivelmente esta iliquidez se tornando insolvência. E é uma diferença bem
leve às vezes, mas pode ser catastrófica, porque uma coisa é iliquidez. Significa que os passivos estão vencendo e não tem ativos no mesmo vencimento capazes de honrar esses passivos que vencem. O que um banco ou uma empresa qualquer tem que fazer? Vende os ativos para honrar esses passivos. Isso significa iliquidez. Passivos vencem mais cedo do que os ativos. A insolvência é quando os ativos têm um valor abaixo do passivo, então o ativo é incapaz de honrar aquele passivo. Não é uma questão de prazo, é questão de valor. O valor do ativo é menor que o valor do passivo. Essa é a posição de insolvência. O problema é que na prática bancária, dependendo da situação de um banco, uma situação de iliquidez rapidamente pode se tornar uma situação de insolvência no caso de uma corrida bancária. Por isso é tão delicado e por isso todos os bancos centrais sempre monitoram esse tipo de coisa. E por isso que o Silicon Valley Bank possivelmente deu um tiro no próprio pé. Aqui tem até uma matéria, deixa eu colocar aqui, ó, uma matéria do... Primeiro aqui a lista dos bancos, acho que até não coloquei na tela, mas enfim, a lista dos principais bancos americanos por ativos totais. E aqui a matéria da TechCrunch mostrando como o Silicon Valley acabou dando um tiro no próprio pé, porque ele mesmo provocou essa situação. Não foi algo que o mercado do nada acordou, opa, quer saber, vamos tirar dinheiro do Silicon Valley Bank porque ele está com problema. Não, ele chamou atenção e com uma mensagem com bastante ruído, até um comunicado da emissão de ações que foi bastante confuso, trouxe temores, preocupações, e aí o resultado a gente já sabe. Então, esse foi o resumo do evento todo e por que chegamos até aqui. Só que o que impactou no mercado financeiro total, deixa eu colocar aqui agora, vamos lá. Primeiro, o SV Bank no dia de ontem. Olha só o tamanho desta vela. Apenas no dia de ontem caiu 60%. E hoje, sexta-feira, estava já no pré-market caindo mais de 60% e a Nasdaq suspendeu as negociações desse papel e logo depois ele anunciou que tinha fracassado em levantamento de capital nessa emissão de ações e que estava procurando possivelmente um comprador para comprar todo o banco. Olha o nível da coisa. Mas claro que quando há um evento desses com um banco, há o risco de contaminação em outras instituições financeiras. E o que a gente viu no mercado ontem foi uma sangria, várias ações de bancos sangrando, aqui vários financials, veja, o primeiro SVB caindo, naquele momento caiu 46%, PacWest caindo quase 20%, o First Republic Bank 15% e vários outros, até mesmo Charles Schwab, que é um banco e é uma corretora muito conhecida, e extremamente solvente também, com problemas, caindo 8%, enfim, aqui mercado todo derretendo nos Estados Unidos. Mas no dia de hoje, o que vemos já é até uma recuperação, deixa eu voltar a mostrar aqui o do gráfico, ó. Dos 4 maiores americanos, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e Bank of America, depois da queda forte de ontem, eles já estão subindo. O JP Morgan hoje sobe 2,33% e aqui todos os bancos estão subindo depois desta queda de ontem. Aí a pergunta, há risco de contágio ou não? Honestamente, é diferente a situação de grandes bancos americanos e do sistema como um todo. Já vou mostrar um gráfico para ilustrar o ponto. Mas uma das diferenças de bancos grandes como esses é que eles têm uma rede de depositantes ou seus correntistas é muito mais pulverizado. É difícil haver uma corrida bancária concentrada em que poucos clientes conseguem levar um banco a uma situação de liquidez, possível insolvência. Que é o que possivelmente aconteceu até com o SVB, até porque ele tem, como eu disse, muitos correntistas, são empresas de startups, de tecnologias, são apoiadas por venture capitalists, mas empresas que demandam caixa e que rapidamente começaram a resgatar dinheiro e provocaram uma situação de possível insolvência no SVB. Então é uma rede de correntistas menos pulverizada do que são grandes bancos. Esse é um problema. Mas é claro que o risco sempre existe. Quando se fala de sistema bancário, e é que eu vou entrar na parte de a prática bancária, ela é marcada pelo chamado descasamento de prazos. Isso significa que os bancos, via de regra, isso vale para qualquer lugar do planeta, eles se financiam no curto prazo, majoritariamente com base nos depósitos de clientes. São depósitos que vencem
muitas vezes à vista ou no curtíssimo prazo, para financiar ativos, muitas vezes que vencem no longo prazo. Ativos, empréstimos para a empresa, para famílias, hipotecas, títulos de dívida do governo americano ou bons corporativos, uma série de ativos, mas esse descasamento de prazos é como os bancos operam. Então, se alavancam no curto prazo para financiar ativos que vencem em prazos maiores. Se há uma desconfiança como essa, é impossível qualquer banco honrar em D0 todos os depósitos. Isso basta olhar qualquer balanço de banco. Pegar o principal, JP Morgan, se olhar o balanço dele, ele tem hoje, no último balanço que foi publicado, que foi no final do ano, tem mais de 2,3 trilhões de depósitos de clientes, mas o seu caixa total, que já foi bem menor, e hoje tem um caixa relevante, não chega nem a 700 bilhões de dólares. Então, se todos os 2,3 trilhões quisessem sacar em D0, é claro que não teria como honrar isso na hora. Mas é assim que funcionam todos os bancos. A grande diferença que tivemos depois da crise financeira de 2008-2009 para agora é que os bancos estão muito mais capitalizados e têm uma posição de caixa muito mais confortável. Claro que isso muda de banco para banco, alguns bancos podem estar mais arriscados, menos caixa em relação a depósitos, um descasamento de prazos maior, onde passivos vencem mais no curto prazo e ativos que vencem mais no longo prazo, é um problema adicional. Mas quando a gente analisa o agregado do sistema bancário americano, a posição hoje é bem melhor do que foi lá no estouro da grande crise financeira. E é o que eu quero mostrar para vocês aqui então. Vamos lá, colocar o gráfico na tela. Esse é o total de ativos, o caixa dos bancos em relação aos depósitos totais. Vejam como chegou a situação da década de 70 até a década de 80, até a década de 90, até chegar ali na véspera da quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008. Quando eles tinham antes cerca de 15% de caixa para depósitos, essa relação foi caindo gradualmente, mas consistentemente, até chegar a menos de 5% de caixa para os depósitos. Isso significa uma situação de iliquidez muito mais delicada, muito mais perigosa, e esse é um dos motivos da grande crise financeira. Não é o único, mas é um deles. O que tivemos depois foram as rodadas de salvamento do Federal Reserve, o que ficou conhecido como o afrouxamento monetário ou quantitative easing, chamado de QE, onde o Fed passou a comprar ativos dos bancos, e a maneira que o Fed compra ativo é criando dinheiro do nada, as chamadas reservas bancárias, que são as contas que os bancos têm junto ao Fed. Esta é boa parte do caixa dos bancos. Por isso a gente viu esta relação subir, e subir muito, até o pico de 2015, quando acabaram as rodadas de afrouxamento quantitativo, e os bancos chegaram a ter uma relação de cerca de 30% de caixa para seus depósitos. Isso era quase que nunca se tinha visto isso na história financeira americana. Desde então, quando o Fed parou de comprar ativos e até passou a reduzir os seus balanços, a gente viu o contrário, caindo bastante essa relação, até abaixo de 15%, e aí veio o estouro da pandemia, novamente grandes rodadas de afrouxamento monetário, compra de ativos, injeção de liquidez pelo Fed, e essa relação voltou lá para casa dos seus quase 25%, mas agora está caindo abaixo de, está ao redor ali de 16, 17%. É uma situação perigosa e delicada? Não era o que tínhamos lá na crise financeira de 2008, mas está se deteriorando. Até porque neste momento o Fed está subindo juros, já tem praticamente um ano de alta de juros. O Fed também está removendo liquidez, embora de forma bem gradual e com muita cautela, ele está tirando aquela injeção de liquidez. E aqui é preciso entender que todo o cenário de queda de juros, injeção de liquidez, e o que eu digo que são as maravilhas que a queda de juros acaba fazendo para preço dos ativos, tomada de risco, alavancagem, vira um inferno astral e situações de desespero quando a gente passa a ter o inverso, elevação de juros e remoção dessa liquidez, que é o que estamos vendo desde o ano passado, e é aí que os problemas começam a aparecer. O Silverbank não estava numa posição de insolvência, mas teve um prejuízo por conta de alta de juros, buscava se recapitalizar, mas fez isso de uma maneira tão atabalhoada
que deu um tiro no próprio pé e provocou essa situação de ele pode acabar sendo vendido por completo para acabar de uma vez por todas com esses temores de uma possível bancarrota deste banco. Mas é um episódio que ilustra os efeitos não intencionados de alta de juros em empresas e no sistema bancário, que também é sensível à elevação de juros. Eu quero encerrar, eu estou vendo que tem várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Já temos 1.500 pessoas assistindo ao vivo. Deixa eu ver aqui como é que estamos no nosso painel de controle. Já temos aqui 21 minutos. Vou passar rápido o tempo. Boa. Deixa eu colocar aqui então. Só um momento, pessoal. Vamos lá. Aqui. Agora sim. Bom, do lado do mercado total. Então agora eu quero... Já falei do Silverbank, do Silvergate Bank, do Silicon Valley Bank, que é esse banco que caiu 60%, mais 60% no pré-market hoje, o impacto nos demais bancos, o risco de contágio, que embora haja, ele é bem mais contido do que foi no passado, e o Fed está sempre monitorando isso, e qualquer problema, a liquidez que hoje há disponível era muito mais imediata de ser injetada, muito mais fácil do que foi lá em 2009. Então até caso haja contágio, contaminação, o Fed está muito mais preparado para agir rapidamente e contrarrestar qualquer problema de liquidez bancária. Mas é interessante ver como isso repercute agora nas bolsas e especialmente nas taxas de juros. Vamos lá primeiro para ver aqui as bolsas mundiais. Aqui o SP 500, que ontem teve uma queda, nesse momento caindo 0,30%, repercute no Brasil também, a Ibov cai, a WZ cai. Mas o impacto para mim mais interessante é agora as apostas do mercado para a taxa de juros, a taxa básica a ser definida pelo Fed na próxima reunião agora, que é no dia 21 e 22 de março. Que até ontem a expectativa era de 50 pontos base. O mercado, como sempre, é bastante volátil e muda constantemente. E depois da coletiva do Fed de terça-feira, que eu fiz um vídeo sobre isso, quem não assistiu, recomendo que assista, o mercado passou a imaginar agora, bom, o Fed vai subir juros mais rapidamente, em vez de 25 pontos base, vai ser 50 pontos base, e a taxa terminal vai ser maior ainda. Então, temor para tudo que é lado, o mercado caiu bastante, porque o Fed foi muito hawkish, foi muito duro nas suas palavras. Aí na quarta-feira, segunda coletiva do Fed, agora do Powell, né, agora no Senado, já foi um pouco mais tranquila e tentou até desdizer o que havia dito no dia anterior, mas ainda assim o mercado achava que ia ser 50 pontos base. Mas agora, com essa queda toda no setor bancário, o problema, a crise no SVB, a expectativa já virou e voltou para apenas 25 pontos base. Mas para mim o dado mais importante é a projeção do mercado agora para as taxas do ano que vem. Vejam aqui no dólar, no euro-dólar, taxa do overnight para junho de 2024, que antes estava em 5% e aí de ontem para hoje despencou quase 8% e agora ali está em 4,40%. Ainda é uma taxa elevada, acima de 4%, mas o mercado já começa a especular se talvez o Fed não vai ser obrigado a reduzir a taxa de juros mais rapidamente, porque esse é uma das consequências da política monetária do Fed, esse aperto de juros, esse aperto de crédito, é que ele acaba provocando uma recessão, possivelmente antecipando uma recessão, e pode também provocar esse tipo de evento de iliquidez, possivelmente uma insolvência bancária, onde o Fed é obrigado a suspender esses apertos de juros, suspender a remoção de liquidez e passar a novamente injetar liquidez. É isso que o mercado começa a especular, que se talvez a gente não pode estar diante de um momento como esse. Ainda é cedo para dizer, mas é um evento importante. Um banco de 4 décadas, um banco importante para o Vale do Silício, que está tendo uma corrida bancária digital. Hoje nem precisa mais os depositantes irem às ruas, até porque vários dos depositantes correntistas do SVB são empresas e o saque é tudo digital e é o saque de um banco para outro. Quem acaba se beneficiando são os bancos maiores, e esse acaba também sendo quase que inevitavelmente o resultado de crises financeiras ou instabilidades financeiras, que é a concentração bancária.
Pô, se um banco desse está com problema, ele vai ser adquirido. Alguém vai comprar ele. Quem é que vai comprar? Vai ser um banco maior, que vai ficar maior ainda. E podem olhar na história financeira, é sempre o que acontece. Quando há uma crise financeira, a tendência de concentração, de aumentar a concentração bancária, é quase uma certeza. É o que acaba acontecendo e possivelmente teremos um caso agora. Pessoal, espero que tenha ficado claro todo este episódio. Estou vendo aqui que ainda temos comentários no vídeo, quase 1.700 pessoas. Obrigado a todos que estão assistindo. E eu queria lembrar também, importante, porque, como eu falei, essa live não estava programada, mas sim existe uma live que está programada, que é no domingo agora, 19 horas, a nossa aula inaugural da turma 8 do Ciclo de Mercado, que é o nosso treinamento para entender e ensinar tudo isso que eu falo aqui, mas com muito mais profundidade, do início do mais básico até o avançado, entendendo a dinâmica do ciclo econômico, como funcionam os bancos centrais na prática e no detalhe, quais são os indicadores importantes, como interpretá-los e como aplicar todo esse conhecimento nos investimentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Então, 19 horas, domingo 12 de março, o link também está aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês aí tenham já ativado a notificação para assistir, vai ser muito bacana. E como eu digo, é a aula inaugural da turma 8 do Ciclo de Mercado e é a última turma também. Então, aproveitem esta oportunidade. Espero ter gostado desse vídeo. Voltamos no próximo. Sigam assistindo aqui aos nossos conteúdos. Quem é novo, está caindo de paraquedas e gostou, considere se inscrever, ativem o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, obrigado. Boa sexta e bom fim de semana e nos vemos no domingo, 19 horas. Valeu.